Guys and girls, muito good morning para a segunda série. Show! Como é que estão todos vocês, queridos? Você que depois vai assistir a nossa aula gravada também, torço muito pelos seus estudos. Estamos aqui juntinhos, eu daqui, você daí, nós together. Vamos lá, senhores, querido, ilustríssimo Gabriel André, hoje marcando presença, tive a honra, satisfação de estar juntinho com o Gabriel André desde as 7 horas da manhã, né? Começando lá pela terceira série, já estivemos juntinhos ali na aula da primeira série e agora nós vamos juntinho para esta aula da segunda série. Gabriel, sempre um prazer enorme, né? Eu fico muito feliz com a sua participação. Você é uma pessoa incredible, você é incrível. Pessoal lá de Santa Rosa do Piauí, eu não sei se é a sala do meu ilustríssimo amigo, professor Leonardo de Biologia, mas se vocês o conhecerem, tratem muito bem este professor, porque ele é fantástico. Nossos amigos professores, vocês são fantásticos, amazing. Nunca deixe essa percepção dessa linda profissão que é compartilhar conhecimento, experiência, treinamento com esses nossos tesouros que são os nossos alunos. Esse é o maior legado de que um país possa deixar para cada um dos seus cidadãos. É o conhecimento. E isso é o grande diferencial entre nós, seres humanos. Conhecimento. O restante, tudo é igual. Tudo. Mas o conhecimento, esse agrega valores. Esse traz divisas. E é com essa linha de pensamento que eu os digo a cada um de vocês. Hoje está cansativo? Está cansativo. É reta final de um estudo? É reta final de um estudo. Esse ano 2022 é um ano de muito aprendizado. Nós voltamos daquele momento pandêmico extremo, com maior flexibilização, voltamos para o chão da escola, não é assim? Pois bem, aí esse trouxe uma nova etapa na vida da gente, uma nova nós tivemos que nos readaptar. Então, senhores, vamos focar naquilo que podemos resolver, focar naquilo que podemos fazer. Vamos fazer as nossas projeções, os nossos objetivos e as nossas metas. Certinho? Um abraço a todos da Secretaria de Educação, um abraço a todos do canal Educação, um abraço a todos os professores, professoras, gestores e gestoras, né? Felicitações mil! Hoje, dia 28 de outubro de 2022, dia do servidor público, uma data muito enobrecida daqueles que estão aí no fronte, né, trabalhando para o bem-estar de toda a sociedade. Muito legal, muito bom mesmo. E aqui o presente, quem ganhou fui eu, né? Ganhei esse presente, que é o nosso ilustríssimo Gabriel, que já é universitário, e em virtude de hoje ser o dia do servidor, ele está aí curtindo o momento dele de feriado, fazendo o que ele mais gosta, praticar, estudar, né? E o Gabriel gosta de assistir todas as aulas. Vez ou outra eu vejo aí mensagem dele se despedindo, mas estava na aula de matemática, estava na aula de português. E é isso, Gabriel, sempre muito bom mesmo. Está aí aprimorando o conhecimento. Vamos lá trabalhar, ilustríssimos! Pessoal lá de Santa Luz, forte abraço. Pessoal lá de Santa Rosa do Piauí, forte abraço. E nós estamos aqui muito, mas muito felizes com a presença de cada um dos senhores e das senhoras. Senhores, objeto do conhecimento de hoje, tudo a ver com textos, né? Porque você é convidado a todo tempo, está trabalhando com tempos verbais, os tenses. Professor, por que é importante? Porque nós sabemos que vem um texto dentro da nossa prova. E eu estou frequentemente sendo convidado a entender em que momento isso aconteceu. Então, dentro de uma timeline, de uma linha temporal de cometimento de ações, eu tenho os tempos verbais, os verbos, os auxiliares. Aí o aluno diz assim para mim: professor,
Por que tem que ter esse negócio de auxiliar, hein? Ora, porque nós não temos desinência. E se não tem desinência, eu preciso de um auxiliar, conforme o nome já diz. Ele vai me auxiliar, ele vai nos auxiliar a atingirmos, né, aquela linha de acontecimento. Question tag. Que estrutura é essa? Ela serve para quê? Ela tem todo um papel importantíssimo de esclarecimento de uma dúvida, muito utilizado na língua portuguesa. Quando você diz assim, pai, se eu te pedir uma coisa, o senhor deixa. Não deixa? Esse não deixa, né? Ô mãe, eu queria te pedir uma coisa, mas a senhora não vai deixar, não. Vai? É essa perguntinha no final, para você esclarecer, para você retificar ou ratificar uma informação. Ela tem um jeitinho todo especial de acontecimento. E dentro desse treinamento, nós temos aqui o Text and Reading, que é muito importante. Isso vem para identificarmos, né, verificarmos a funcionalidade, a caracterização, a sua empregabilidade e o que é que ele ocasiona na língua portuguesa. Então, vamos estar trabalhando constantemente com competência e habilidade. Da teoria à prática, é a parte onde nós trazemos para você resolução de questões. E aí, o pedido maior que nós tínhamos nas redes sociais era este. Professor, deixe lá um tempinho para a gente tentar responder. E assim tem sido feito, para que os alunos também tenham aí, né, um tempozinho de 1 a 2 minutos para tentar responder algumas questões, mediante aquilo que foi explicado aqui para vocês. E também o famoso para casa, que nessa aula de hoje nós temos aí de 91 a 97. Sempre deixamos aí a tarefinha para casa, que é objeto de resolução no início da aula posterior, né? Ou seja, na sexta-feira da semana que vem, antes de iniciar aquela aula, eu faço aí a resolução e acrescento explicações consoante aí o que a galerinha me manda de pergunta lá no meu Instagram, tá? Só lembrando, alunos que me perguntam qual é o meu Instagram para fazer aí perguntas, né? Ó, é o Natel numeral 8, tá? Pode fazer aí a perguntinha, deixar lá a sua sugestão, a sua crítica, porque sem elas a gente não melhora o trabalho para você aí de Santa Luz, de Santa Rosa, né, de São Francisco do Piauí, para você que é de Uruçuí, de São Raimundo Nonato, de Bom Jesus, para você que é de Campo Maior, de José de Freitas, de Barras, de Pajeú, de qualquer parte que você esteja nos acompanhando. E para você, Gabriel, aí de Belém do Pará, ou outros alunos que depois acessam as nossas aulas via a plataforma do YouTube. Vamos lá trabalhar, senhores? O que é que eu trago para você nesse exato momento, right now? Resolução da questãozinha que ficou para casa. Stay tuned, fica ligadinho e let's do this. Vamos fazer isso. Primeiro item que nós trouxemos aqui à baila é um tipo de texto, né? É um texto muito bacaninha, né? Um texto tranquilo, né? Um texto lindo, tá? Eu quero agradecer as singelas palavras do Gabriel. Eu li aqui 3 mensagens que ele colocou, muito bacana, viu, Gabriel? Muito bacana mesmo, muito obrigado, tá? E é sempre muito bom a gente observar o reconhecimento dos nossos alunos, o reconhecimento dos nossos ilustríssimos alunos. Muito obrigado mesmo. Então, gente, um texto multimodal, semiótico e imagético. E professor, o que é isso? Eu perdi essa aula. O senhor está me xingando? Não. Take it easy, keep calm. Fica frio aí. Ó, esses textos, quando ele leva esse nome, você vai lembrar que são textos que vão ter informações escritas, aí chamamos de informações verbalizadas, e não escritas. E isso você estuda conosco em todas as séries. Não é? No caso que eu ministro aula aqui com vocês no ensino médio. Nós estudamos isso recentemente lá na primeira série, por um exemplo, né? Lá na primeira série,
nós vimos o ano inteiro a gente estuda gêneros e tipos textuais, diferenciando, caracterizando, mostrando para você quais são os textos que mais aparecem nas provas de vestibulares, não é? Por quê? Porque desde a primeira série já se tem um cadenciamento para aqueles alunos que não querem apenas terminar o ensino médio, mas aqueles alunos que se decidem, por exemplo, fazer um curso técnico concomitante. Né? Aqui eu também sou professor do curso técnico, lá em serviços jurídicos, a gente observa alunos que são do ensino médio, mas que estão fazendo, né, cursando uma área técnica para terminar o ensino médio já com um curso técnico, já estão se profissionalizando em uma determinada área para dar seguimento no mercado de trabalho. Isso é legal. E o mais bárbaro, eu tenho alunos que, por um exemplo, se decidiram recentemente, professor, eu tomei uma decisão muito séria. Eu queria só terminar o técnico e hoje eu quero também, né, ter o curso superior. Olha que alegria minha. Aí já tem alunos que disseram que vão fazer, né, querem terminar o curso de bacharelado de direito, tem alunos que querem desempenhar aí a questão da função de serem delegados, delegadas. Então, gente, no campo do saber, querer é poder. Então, desde a primeira série, a gente vai cadenciando aqui com vocês esse treinamento. Textos orais, textos os mais variados possíveis. Então, lá dessa aulinha, eu trago aqui para a segunda série. A segunda série, ela se depara com esse texto chamado de imagético. Ela se depara com esse texto chamado de multimodal, semiótico. O que é isso? Ele é um texto que ele traz essa informação verbalizada e não verbalizada. Tá? E aí o que eu tenho nessa questão de verbalizada e não verbalizada? É que esse texto misto, uma situação complementa a outra. Alright? Uma complementa a outra. Certo? Olha aqui, por um exemplo. O menino estava fazendo o quê, professor? No primeiro bloquinho, né? Nessa tirinha, tá? Observa que ele estava brincando com o carrinho dele aqui, ó. Brincando, se divertindo, tá? Aí ele falou com a mãe a mãe está preocupada ou não está preocupada? O que é que ela estava fazendo? Você consegue ver a parte não escrita. Você consegue entender isso, né? Observe que o menino, ele viu algo aqui, ó, aonde? Olha só. Será que ele ficou, né, assustado? Será que ele ficou animado? Olha aí a importância do texto nessas características. Então, ele diz o seguinte, no segundo e terceiro quadrinho, a predominância da estrutura tem como função comunicativa. De que estrutura? Vamos analisar o segundo e o terceiro quadrinho. Se ele chama de predominância, eu já começo a ver a estrutura verbal, tá? Olha aqui, ó. E aí ele fala sobre a questão de pesticide, pesticida, tá? Novamente, ele veio repetir isso aqui, ó. Tá bom? Eu vou inalar, né, esta lata de pesticida. Então, eu vou assistir TV a noite inteira. E aí ele recebeu uma reprimenda. Bacana? Então, gente, esses dois primeiros itens, ele é o famoso futuro, ele é chamado de futuro próximo e ele é utilizado para indicar que vai ser executado. Ele está na iminência de ser executado, tá? E como é o nome desse futuro? Esse futuro aí é chamado de near future. Ele indica que uma situação ela está prestes a acontecer. Ele fala que uma situação está prestes a acontecer, tá? Esse near future, ele tem aqui uma estrutura. Vamos lá. Na afirmativa, você tem a estrutura de sujeito, tá? Ó, de um sujeito,
Depois você emprega um auxiliar. Esse auxiliar, am, is ou are. Depois você tem um regramento, que é o going to. Depois você tem o main verb, que é o verbo principal, e ele vai na sua forma base, que é aquela formazinha sem o to. E aí você adiciona um complemento, tá? Que nós chamamos de objetos e etc. Alright? Então é a coisa que você tem que ter muito focus, né? Você tem que estar muito atento. Então você tem aí a estrutura. Percebeu? Ele te deu 2 quadrinhos, ele perguntou pela predominância estrutural, aí ele quer que você tenha essa consciência, quais são as estruturas que se repetiram e qual é a sua intencionalidade, a sua função comunicativa. Então, indicar que o personagem vai executar uma ação futura, intitulada aí, através do tempo near future. E essa daí foi a nossa tarefinha, a nossa primeira, né? É a questãozinha que ficou para casa. Vamos lá, senhores. Today is a good day, né? Hoje é um bom dia para fazer igual a minha professora number one, professora Lauriane, né? Ó, vamos lá, professora, né? Professora malhando. Professora, ontem a senhora deixou quase todo mundo sem fôlego. Professora Lauriane aí, nos abre. Professora, vou dar uma de feijão. Como é que desliga? Ele disse que tu és espoleta todo tempo. Vamos marcar a nossa aula, viu? Olha, o bem-estar dava para a gente trabalhar com a nossa área. Dê um like para a saúde, dá para a gente trabalhar, fazer uma interdisciplinaridade. Nós estamos aqui com a presença da professora Lauriane e eu papeando aqui com ela, que é sempre muito agradável tê-la. Você, minha amiga, um abraço. Gente, question tag, o que seria isso? Né? Gabriel André, o que é um question tag? Santa Luz, Santa Rosa, o que é um question tag? Como é que eu vou usar isso na língua portuguesa? Bom, quando você chega, mãe, se eu te pedir uma coisa, a senhora deixa? Não deixa? Isso é um question tag. Tá? Se você disser assim, meu amor, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você não se zangue, tá? Você estava com quem ontem? Perceberam? Esse tá. Você estava com quem ontem? Gente, cá entre nós, uma mulher quando vai perguntar isso, ela já sabe de tudo. Então, fale logo a verdade. Então, o uso do question tag na língua portuguesa, ele tem esse impacto do nosso português. Ele vai simplesmente questionar, tirar uma dúvida. E ele é facinho de ser reconhecido, pois ele é apenas e tão somente essa perguntinha feita no final da sentença. Ele vem depois da vírgula e vai até o sinal de interrogação. Tá? This is a question tag. Is it? Né? Isso é uma pergunta, não é? Ele tem apenas essa missão. Ela é uma declaração que vai nos pedir uma confirmação no intuito de dirimir, de tirar uma dúvida. Então, ela vai esclarecer uma dúvida. Somente isso. Tá? Regramento geral. Regramento geral. Vamos lá? Regramento geral. Eu já sei o regramento geral. Qual seria? O uso básico. Como é que eu vou fazer o uso da question tag? Ora, ele não falou que é uma pergunta? Muito bem. Pergunta que vem aonde? No final da sentença? Muito bem. É isso mesmo. Com o intuito de quê? De esclarecer. Deixa eu consertar ali. De esclarecer, né? De esclarecer, tirar limpo algo que não ficou muito bem entendido. Então, ele vai esclarecer, né?
Ele vai esclarecer, ele vai tirar, né, uma dúvida. Por quê? Porque você faz uso do questionamento, né? Você faz uso do questionamento. Ei, é assim, 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 assim? Então, ele vai tirar uma dúvida. Right? Então, usa-se question tag quando ocorrer uma dúvida sobre um determinado aspecto ou fato. Sobre um determinado aspecto ou fato. Essa pergunta, ela serve justamente para se obter confirmação ou não. Tá? E é por isso, Gabriel, que se na sentença principal ela é positiva, a question tag ela é negativa. Se na sequência principal, na sentença principal ela é negativa, o question tag é positivo. Certo? Sentenças, você vai ver perfeitamente isso. Então, vamos aqui. Onde nós temos o question tag aí? Nessa imagem. Onde nós temos o question tag? Será que nós temos o question tag aí? Né? O que é que ele está tentando tirar de dúvida, de confirmação? Qual é a confirmação que ele quer, né, que tenhamos nesse exato momento? The house was bem pequenininha. Wasn't, não era. Então, a casa era bem pequenininha. Não era. Tá? A primeira parte, ela é positiva. Né, ó. Primeira parte, ela é positiva. Como assim, professor? Porque daqui até aqui, ela está na forma o quê? Afirmativa. Ele está na forma o quê? Afirmativa. E essa parte aqui é que é chamado de question tag. Ela é uma pergunta feita no finalzinho da sentença somente para esse tipo, ó. Somente para esse tipo, tá? Esse tipo, somente para esse tipo de situação. Ele quer saber se você concorda que a casa, de fato, era muito pequenina. Era pequenininha, tá? Ele quer saber somente isso. Exatamente, tá? Muito bem. Professor, então eu tenho duas formas de passado. Bacana. As duas formas de passado, porque se eu tenho passado na principal, eu utilizo também passado no question tag. Se for presente na principal, utiliza também presente no question tag. E assim sucessivamente, tá? Olha outro exemplo aí. Em qual momento eu tenho aí a possibilidade, onde eu visualizo um question tag? Na primeira, na segunda, ou no terceiro quadrinho, ou no quarto quadrinho? Aonde eu tenho um question tag? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrinho? Tá? Me diga aí. No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrinho? Qual é a ideia que ele trouxe para termos aí essa dúvida? O que é que ele quer esclarecer? O que é que ele quer esclarecer, né? O que é que ele tem aí de dúvida que ele quer esclarecer, tirar a limpo, né? É outra coisa bem interessante, tá? Então, temos aí no primeiro? Temos no primeiro. Aonde? Olha aqui. Is it? No primeiro. It's a beautiful little tree, is it? É uma linda arvorezinha, não é? Yes, it is. Sim, é. Então, ele tirou a respostazinha do amiguinho. O amiguinho, ele queria saber se o amiguinho dele tinha a mesma percepção, né? Será que é uma arvorezinha bonitinha? Né? It's a shame that we won't be around to see it when it's full grown. Então, é uma vergonha que não estejamos, né, perto para ver quando ela estiver crescida. Why? Where or
We going. Por quê? Onde nós vamos? O meninozinho não entendeu, né? Ele falou que, infelizmente, eles não vão conseguir ver essa árvore, né, completamente desenvolvida. Faz aí duras críticas à falta de empatia e cuidado e zelo, né, com o nosso meio ambiente. Professor, eu consigo já visualizar a presença do question tag lá no final. You're not happy, or you? Tá? Olha aí o question tag. Se nós visualizarmos a transcrição, eu consigo já tranquilamente aqui, ó. You're not happy. Feliz. Tá? Espaço e aqueter. Ele disse o seguinte, ó. Or you. Então, você vai olhar aqui para esse primeiro momento, você já consegue visualizar que eu tenho a primeira negativa e ele vai para a segunda positiva. Olha aí, a primeira negativa, ele vai para a segunda positiva, né? Não estamos felizes. Estamos? Não estamos bem. Estamos? Obviamente que não, né? O meninozinho estava fazendo um castelo de areia, a outra zangadinha chegou, deu um senhor pontapé, né, no menino, no saco, no castelinho de areia e etc. Então a menina chegou, já no primeiro momento, você já consegue visualizar aqui que a carinha dela não estava de bons amigos, não. Olha lá o primeiro aí, o meninozinho de boa, brincando, tá? Olha lá o question tag. Ele ficou sem saber o que é. Digo, ó, nós não estamos bem, não. Estamos. Muito bem. Então, dentro dessa concepção estrutural, você consegue ver que se na declaração, né, que é aquela que vem até antes da vírgula, eu tiver uma situação afirmativa, a question tag ela vai ser negativa. Tá? Então, se eu tenho a primeira, até antes da vírgula, negativa, a question tag ela é chamada de positiva, que é uma interrogatividade. Ou seja, você vai ter auxiliar e depois do auxiliar, você vai colocar o subject, depois o sinal de interrogação. Outro item é que quando você tem, depois da vírgula, até o sinal de interrogação, que é o question tag, a negativa dele, ela vai ser uma negativazinha contraída, né? Ela vai ser uma negativa contraída. Isso eu posso falar que é em todos os casos? Não. Não. Tá? Não. Outro item é que o sujeito, ele vai estar na qualidade de um pronome. Olha aí, forma pronominal. Pronominal. Professor, é em todos os casos? Não. Presta atenção que eu vou colocar aqui uma obs. Obs. Obrigado, Senhor. Eu vou dizer o seguinte. There is a car in front of, tá? The garage. Tem um carro na frente da garagem. Olha aí, primeira positiva, empregando there is. Vou negar no verbo to be e repetir o there. Isn't there? Só para mostrar para vocês que eu não posso dizer que toda a situação de sujeito, ele é pronominal. Bom? Só aqui simples exemplos para quando você observar isso dentro de um texto não estranhar. Vamos adiante. Casos especiais. Um dos mais emblemáticos é quando se utiliza o I am. Quando você tem o I am, tá? Quando você tem o I am, a resposta vai ser aren't, tá? E isso se vier na primeira positiva para a segunda vir
negativa. Por quê, hein? I'm right. Eu tô certo, né? Tô legal, não tô? Porque se eu tiver observação, coloque aí. Se você tiver I'm not tired today. Eu não tô cansado hoje. Am I? Tô. Observe que o primeiro momento ele é negativo. Então ele não vai contemplar essa informação. Mas se eu disser assim, ó, I'm tall. Eu sou alto. I'm rich. Eu sou rico. Aqui mudaria. Por quê? Porque eu tenho um regramento. Ele diz que quando no question tag você tem na primeira sentença a primeira pessoa do singular, você vai completá-lo assim. Aren't I? Não sou. Aren't I? Não sou. Eu sou rico. Sou rico, não sou? Tá? Tem aquela também regrinha com shall we? Tem sim. Tem. É o let's. Olha ele aí. Na hora que você se depara com esse let's, aqui, ó, que significa vamos, né? Vamos assistir, né? Essa Netflix. Aí você diz, ó, shall we? Olha o shall we aí. Então, let's try it on. Shall we? Let's study together. Vamos estudar juntos. Ó. Shall we? Mas, cuidado. Bote aí. Obrigado, Senhor. Let me alone. Me deixe só. Não vai ser shall we. O verbo aqui está no imperativo. Tá? Essa forma de imperativo, ela comporta aqui, ó, will you. Então, se você observar isso dentro de uma sentença, essa estrutura, ela só é para dizer assim, ó, let's Netflix. Vamos assistir? Vamos? Let me alone. Deixe-me sozinho. Tá bom? Ok? Certo? Vamos provar isso? Vamos estudar junto? Bora? Ela só serve para isso, para dar uma confirmação. Então, dentro de um texto, não vá achar que esse tem um outro tipo de funcionalidade. Só serve para esclarecimento, reafirmação ou tirar uma dúvida. Todo tempo. Tá? E professor, e essa parte aqui da observação, ela mudou por quê? Porque aqui não tem o shall, não temos o let's, nós temos uma forma chamada de forma imperativa, né? É o imperative mode, indicando aí um ordenamento direto. Se nós formos falar, para bem da verdade, o let's também é uma forma imperativa, né? Uma forma imperativa onde você vai se incluir. Você se inclui também. Você se inclui. Alguns autores gostam de dizer que ela é imperativa em forma de convite. Muito bem. Ok. Stop talking. Stop talking. O verbo stop, ele é um daqueles verbos especiais que vai fazer com que o segundo verbo ele venha no infinitivo com ing. Tá? Então, essa estrutura, ela foi utilizada com qual finalidade, turma? Ela foi usada para qual finalidade? Ela serve para quê? Né? Ela serve para quê? Ah, professor, essa estrutura, ela foi utilizada para tirar uma dúvida, tá? E qual foi aí a
situação programada imperativa. Onde nós temos o imperativo? Aqui. Como é que é feito o imperativo? Né? Como é que é feito esse modo imperativo? O modo imperativo, senhores, é quando você pega, por exemplo, o verbo to go, não é o verbo ir, eu reescrevo assim, ó, go, para dizer vá. O verbo to kiss, não é o verbo beijar. Se eu quero dizer beije, ó, kiss me, beije-me. Como é que eu sei que está no imperativo? Iniciando a sentença com o verbo. Agora, se eu quero dizer assim, ó, don't open the door, tá? Não abra a porta. Imperativo. Temos o don't ou do not, né? Do not, tá? Nós temos aí a função imperativa. Aqui ela diz, tá bom, para de falar, né? Ó, ela diz assim, ó, tá bom, pare de falar, né? Tá bom, pare de falar. É uma das formas, traduzindo aqui para nossa realidade. O ele e o, certo? Então tá bom, chega, pare de falar, tá bom? Certinho? Olha aqui, só foi usado para isso. O ele e o, né? O ele e o, e só foi usado para dar esse check-up. Ó, não se zanga não, mas para de falar. Vamos ver outro caso. Vamos lá. Don't compromise. Will you? Mesma situação. Né? Nós temos o modo imperativo. Modo imperativo. Modo imperativo. Por isso que fica o will you. Né? Ó, close your eyes. Close your eyes. Feche os seus olhos. Will you? Feche os seus olhos. Will you? Close your eyes. Feche os seus olhos. Olha aqui. Tá? Will you? Então, eu poderia colocar aqui inúmeras situações para vocês envolvendo, né? Qual o gênero textual que for. Se tivesse isso, ele iria repassar esse momento. Então, vamos lá, a primeira parte da tarefinha. Nessa parte aqui, eu consigo ver uma dessas estruturas que nós estudamos? Sim ou não? It's time. Imagine Dragons. Né? Será que eu consigo ver alguma dessas estruturas estudadas? Né? Perguntinha que não quer calar. Tem question tag? Sim ou não? Tem question tag? Sim ou não? Será que eu tenho question tag nesse primeiro momento? Você vai dizer que resposta, ó, não tem question tag. De jeito nenhum. Se ele é uma pergunta feita no final da frase, não é? Nós não percebemos nenhuma perguntinha feita no final da frase. Vamos tentar novamente? Parte 2. Tem question tag agora nessa primeira parte? Somente verbos e tempos verbais? Mas e agora? Nessa parte, tem question tag? Sim ou não? Se tiver, vamos escrever onde tem question tag. É? Agora tem. E aonde seria um question tag possível? Professor, logo aqui, ó. É tempo de começar. Não é? É tempo de começar. Não é? Olha aí. Então, resposta. Tem question tag. Que seria bacana. Question tag. Linha 1.
Muito bem. E agora, temos question tag? Tem a mesma linha. Ó. Pergunta feita no final da sentença. Question tag. Pronto. Tá? Inclusive, depois dá uma olhadinha nessa canção. Eu não posso colocar aqui por motivos de direitos autorais, tá? Mas muito bacaninha de ser estudada. Tem vários tempos verbais, tem advérbios, tá? Tem link words, tem preposições, tem várias estruturas, vários tempos, tá? Pronomes. É muito legal estudar isso aí. Temos funções relativas, pronomes demonstrativos, substantivos, tá? Frases afirmativas, negativas, presente, presente progressivo. É uma infinidade de possibilidades de nós trabalharmos. Phrasal verbs, verbos frasais, tá? São aquelas expressões, certinho? Muito bom mesmo de ser trabalhado. E além de você adquirir muito vocabulário. Preposições, artigos, uma infinidade de possibilidades de trabalho. Vamos agora, senhores, para uma bate e volta ligeirinho, né? Vamos colocar aí 2 minutos na tela para nós fazermos aí a nossa questão. 2 minutinhos na tela para nós colocarmos aí a nossa questão sem o teorema de Chutágoras. I'm here again. Vamos à linha de trabalho. Vamos lá. Primeiro item. I am not. I'm not. Negative. Vem para cá. Positive. Corta-se isso. Coloca-se aqui. In my. Então, para você que vai fazer nossas provas, vai aparecer questões assim, tipo, a estrutura foi usada para qual finalidade, né? O espaço no terceiro quadrinho, né, da tirinha pode ser preenchida corretamente com 2 modelos bem legais, né, de questões que vão estar presentes, adivinha onde? Na nossa última bateria de prova, na prova de recuperação, na prova final, caso precise. Vamos tentar novamente. Letter B.
We are as intelligent as. Essa expressão aqui, ela é um comparativo de equality, né? De igualdade. O que quer dizer tão inteligente quanto? Tão inteligente quanto. Ou seja, nós estamos deixando um processo de comparação na mesma linha de igualdade. Tanto nós e Mary e somos inteligentes. Reconhecimento à nossa estrutura positive, ela vem para cá negative, você vai colocar aren't, porque ela tem que ser contraída, né? E aqui nós temos o we, que é o nosso sujeito, auxiliar mais sujeito. Somos tão inteligentes quanto a Mary, não somos? Aren't we? The English grammar is difficult. A gramática do inglês, ela é difícil, né? Então, primeira positiva, vem negativa, irei negar com ela. Muito bem. Professor, e agora o nosso sujeito? Isso aqui tudo é a gramática inglesa, né? Do inglês. Ele tem equivalência a it. Então, terceira pessoa do singular, sendo utilizado para animais, coisas e objeto. Então, the English grammar is difficult. Is it? Não é? We are as intelligent as. Intelligent as Mary. Somos tão inteligentes quanto a Mary. Aren't we? Não somos? E I'm not rich. Am I? Eu não sou rico, sou? Então, a estruturazinha no final serve para isso. Ele quer uma confirmação. E vamos dar prosseguimento. Vamos continuar o nosso treino. 2 minutinhos na tela. Let it go, let it go, bora lá trabalhar. I am not working hard. Não estou trabalhando muito. I am not working hard. Não estou trabalhando muito. Professor, eu não sei que tempo é esse. Vamos lá. Primeiro é positivo, não é negativo. Vem para cá, positivo.
Então, você vai colocar am I, tô. Essa estrutura onde você tem auxiliar am, is ou o próprio or, mais um verbo, mais ing, isso aqui é chamado de presente progressivo. E ele é utilizado para indicar, dentre outras situações, que a ação está acontecendo no momento da fala. Então, a letra D está assim. She speaks English. Ela fala inglês. Bom, o verbo destacado apresenta um S. Esse S, ele é uma flexão. A flexão, ela surge na forma afirmativa, sujeito na terceira pessoa do singular e, olha só que bárbaro, presente simples. Na interrogativa, o uso do ou o das, sendo que para a terceira do singular, does. Se a primeira é positiva, segunda negativa, então fica doesn't she. She speaks, né? Ela fala inglês. Doesn't she? Não fala. We don't believe in you. We don't believe in you. Não acreditamos em você. I'm so sorry, tá? A frase aqui está com esse auxiliar negando. Se é negativo na primeira, positivo na segunda. Do we, né? Do we? Acreditamos? Tá? We don't believe in you. Do we? Acreditamos, não acreditamos em você. Acreditamos? Tá? Então, forma de presente. Então, a letra e a letra F, as duas estão no presente simples, né? Ó, o presente simples. Lembrando mais uma vez que no presente simples, nas formas negativa e interrogativa, nós utilizamos o do ou utilizamos o does. Lembrando que o does, ele é utilizado para a terceira pessoa do singular. É sempre muito importante lembrar isso. Esses acontecimentos, eles se repetem e repetem com muita clareza nos mais valiosos tipos de questões. Aqui uma questão, né, modelinho de nossa prova, ele vai tirando vários fragmentos de textos diferenciados ou de um mesmo texto, rico nessas estruturas, e ele vai perguntar a que está correta ou a que não está correta. É um modelo clássico, né? Então, primeiro item, se tem o John aqui, eu digo que John equivale a ele, teria que ser igual a he, então não pode ter o John aqui, teria que ser he, tá? Was é afirmativo, was negativo, então estaria correto se tivesse o he. Na letra B, nós temos I am. Se temos I am, teria que ser aren't I. Então, tá errado lá. Suzy equivale a ela. Ela é o she. Então, já percebo que Suzy não pode ficar aqui. Ela deveria ser substituído por she, né? Deveria ser substituído por she. Negativo na primeira, positivo na segunda, está ok. They pode, tá? Mas se eu tenho negativo aqui, teria que ser positivo lá. Então, apresentou o erro estrutural. Então, todas as alternativas, elas estão incorretas por conta desses itens aí que eu já deixei marcadinho para você. Todas apresentam erro, né? Todas elas estão apresentando erros bem graves, né? Você vai tirar o John, você não pode usar am not, tá? Aqui você tira a Suzy, e aqui o erro foi por conta que não pode ser dois negativos, é sempre sinais trocados, né? Se a primeira é positiva, depois da question tag, ela vai ser, ó,
Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Positiva, negativa, negativa, positiva. Sempre dessa forma. Então, negativa, positiva, positiva, negativa. Isso é a estrutura do question tag. Estrutura do question tag. That's all. Nesse primeiro momento, time's up. É rapidão, só o tempo de um break. Vamos já voltar com mais informação e mais modelos de questões para você aqui na segunda série.